Meus amigos, Cooper Kupp, wide receiver dos Rams, renovou com os Rams por 3 anos até 110 milhões de dólares. E aí, eu coloquei essa linda camisa dos Rams aqui da Fanática Sport Nation, parceira do canal, e que o link tá aí na descrição, que eles fazem essas estampas maravilhosas, pra falar sobre o Cooper Kupp. Porque a gente sabe que a temporada do Cooper Kupp foi excelente. Mas o quão excelente ela foi? Ela foi realmente uma das maiores e mais incríveis temporadas de um wide receiver na história? Ela não foi tão incrível assim, mas ainda assim é legal? O ganhador do prêmio de jogador ofensivo do ano de 2021 realmente fez uma temporada pra estar lá em cima? É isso que a gente vai falar depois da vinheta. Vai! Go, baby! Feel great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Cooper Kupp foi um jogador fora do normal na temporada passada. Vamos comparar só com a temporada passada. Ele foi absolutamente fantástico, um wide receiver maravilhoso. Mas o que eu quero falar no vídeo de hoje é, às vezes muita gente aqui não conhece a NFL há tanto tempo, mesmo quem conhece há muito tempo, conhece desde 2012, 13, 14, talvez um pouco antes. O que eu quero fazer aqui é trazer algumas das principais temporadas de wide receivers na história e falar se a do Cooper Kupp foi realmente tão fora do comum. E aí, primeiro, eu queria comparar a temporada do Cooper Kupp com outros wide receivers em 2021. Primeiro, pra gente ver se ele realmente foi tão fora da curva contra os seus atuais adversários wide receivers, né? Então, aí aqui eu já vou falar a primeira estatística importante do Cooper Kupp, que é a tal da Triple Crown. Triple Crown é quando você lidera a NFL como wide receiver nas três principais categorias: recepções, jardas e recepções para touchdown. Então o Cooper Kupp liderou as três, o que já é impressionante, isso aconteceu apenas 3 vezes, tirando ele, na história da NFL. Já vamos falar sobre isso. O Gretão vai colocar aí para vocês uma tabelinha com os números dos wide receivers. Então, em recepções, o Cooper Kupp teve 22 a mais do que o segundo lugar. Ele teve 145 contra 123 do Davante Adams. Em jardas, o Cooper Kupp ele também está à frente a mais de 300 jardas do segundo lugar. O Cooper Kupp teve 1947, quase 2.000 jardas, cara. E o Justin Jefferson teve 1.616. Em touchdowns, mais uma das Triple Crowns aí, o Cooper Kupp também lidera com 2 touchdowns a mais do que o segundo lugar, que é o Mike Evans e o Ja'Marr Chase atrás com 13. Mike Evans com 14 e o Cooper Kupp com 16, né? Então é realmente impressionante. Quando a gente vê, aqui no site da NFL tem até recepções de mais de 20 jardas. O Cooper Kupp também lidera, com 3 a mais do que o Justin Jefferson, que foi o terceiro lugar. Ele teve 30 recepções para mais de 20 jardas. Vamos só de brincadeira ver as recepções para mais de 40 jardas. Ele tá velho, é bizarro. Ele tá empatado em primeiro lugar com Mike Williams e Deebo Samuel, os 3 com 9. É realmente uma loucura, cara. E mais uma, porque é realmente impressionante. Lembrando de novo, a Triple Crown é só recepções para touchdown e jardas, mas ele também lidera em recepções que fizeram first down, o que pro time também é excelente. O Cooper Kupp também lidera com 89 e Davante Adams em segundo lugar com 84. Então, beleza, não tem muito o que discutir em termos de temporada 2021. O Cooper Kupp foi absolutamente fora do normal. Mas então vamos comparar com a história. Quantas vezes na história tivemos jogadores com Triple Crown, as 3 categorias liderando? Quantas vezes a gente teve uma temporada tão dominante assim? E quantas vezes esses caras ganharam o Super Bowl também? Então, o que é muito comum é a gente separar pós era Super Bowl e pré era Super Bowl. Então, em 1966, a temporada terminaria com o campeão da Liga NFL com o campeão da Liga AFL se enfrentando no que depois viria a ser chamado Super Bowl. E a gente costuma falar das estatísticas depois dessa época, porque é como se a NFL até ali fosse só metade, e aí depois veio o resto da liga, que é a AFL, com metade dos times que a gente conhece hoje e tudo mais. Mas eu só quero dar um destaquezinho para a era pré-Super Bowl para um cara chamado Don Hutson, que era wide receiver do Green Bay Packers, porque ele foi absolutamente dominante. Então tem uma matéria aqui do Pat's Pulpit, que aliás é um site dos Patriots, engraçado, né? Que eles falam assim, olha, se você for chamar de Triple Crown, o Don Hutson devia ter o nome dessa coroa, Don Hutson Crown, porque ele ganhou o título 5 vezes, incluindo 4 seguidas de 41 até 44. Então, em 1936, o Don Hutson, com 23 anos, liderou a NFL, 34 recepções, 536 jardas e 8 touchdowns. É lógico que é bem menos do que o que a gente vê hoje em dia, a NFL era muito
muito diferente. E de 41 a 44, de novo, ele liderou tudo isso, sendo a melhor temporada dele a temporada de 1942, em que ele teve 74 recepções, 1.211 jardas, 17 touchdowns. Era pós-Super Bowl, apenas 4 jogadores fizeram a Triple Crown. Cooper Kupp, Steve Smith em 2005 pelo Carolina Panthers, Sterling Sharpe em 1992 pelo Green Bay Packers e o Jerry Rice em 1990 pelo San Francisco 49ers. E aí, o que acontece? Vamos comparar esses números com o número do Cooper Kupp, que também fez essa Triple Crown. Então, como eu falei aqui pra vocês, né? Deixa eu diminuir a tela aqui um pouquinho só pra eu poder ver. E aí o Gretão vai colocando tudo isso pra vocês também terem essa visualização, que é melhor. Então é o seguinte, o Cooper Kupp teve 145 recepções. Jerry Rice teve 100, Sterling Sharpe teve 108, Steve Smith teve 103, ponto pro Cooper Kupp. Jardas, o Cooper Kupp teve 1947, Jerry Rice teve 1502, Sterling Sharpe teve 1461 e Steve Smith teve 1563. O Cooper Kupp teve 16 touchdowns, Jerry Rice 13, Sterling Sharpe 13, Steve Smith 12. O recorde para um jogador que fez Triple Crown é o Elroy Hirsch dos Rams, inclusive, em 1951, que teve 17, uma a mais que o Cooper Kupp. Olha só, mas isso na era pré-Super Bowl. Muito importante antes da gente seguir aqui é o seguinte: o Cooper Kupp fez isso na primeira temporada da história da NFL com 17 jogos. O que significa? Ele teve um jogo a mais para colocar esses números. Mas eu quis mostrar os números antes para vocês verem que não é tão diferente assim. Então beleza, ele teve um jogo a mais, mas ele também teve coisa de 40 recepções a mais, coisa de 300 ou até 400 jardas a mais de recepção e coisa de 3 ou 4 touchdowns a mais. Então é basicamente um jogo estupidamente bom a mais. Você pode falar assim, bom, beleza, esses caras poderiam ter um jogo estupidamente bom a mais. Não com as recepções, né? Ninguém vai ter tantas, 40, 50 recepções em um jogo só. Mas, ainda assim, o Cooper Kupp é fora da curva. Mas eu queria destacar esse negócio do número de jogos na temporada. Então agora, pra fechar, vamos parar de comparar Triple Crown. Vamos comparar os números do Cooper Kupp com os melhores números de wide receivers, únicos números individuais da história. Muito bem, aqui finalmente o Cooper Kupp perde um pouco, porque ele em números individuais ele ainda ficou um pouquinho atrás de alguns jogadores. Então o Michael Thomas, em 2019, wide receiver do Saints, bateu o recorde da história da NFL em número de recepções com 149. Mas o Cooper Kupp foi tão impressionante que ele ficou em segundo lugar com 145. E aí veio uma galera depois. O Marvin Harrison, do Indianapolis Colts, fica em terceiro lugar, Antonio Brown, tananã. Aí beleza, agora a gente vê jardas recebidas na história. O recorde é do Calvin Johnson, Megatron, um dos maiores e mais incríveis wide receivers da história pelo Detroit Lions, que em 2012 ele fez 1964 jardas. Mais uma vez, o Cooper assume o segundo lugar com 1947, por muito pouco, cara. Por menos de 20 jardas, o Cooper Kupp não bate esse recorde. Eu imagino que ele tenha ficado um pouco triste com isso também. Recorde de recepções para touchdown. Aí o Cooper Kupp fica em terceiro. Davante Adams, em 2020, bateu o recorde da história da NFL, fazendo 18 recepções para touchdown. O Chris Carter, do Minnesota Vikings, em 95, com 17. E aí o Cooper Kupp em terceiro lugar, com 16. Ele passou um cara chamado Jerry Rice, com 15, quando ele fez em 1995. Vamos pegar mais estatísticas. Lembrando mais uma vez. O Davante Adams, olha que absurdo. Ele fez 18 touchdowns em 2020 com apenas 14 jogos jogados. Cooper Kupp teve 17. Aí, vamos fazer média de jardas por recepção. Nesse caso, o Calvin Johnson também fica muito à frente, ele fez 16.1. O Cooper Kupp fica em terceiro, quarto, quinto, sexto, 7, 8, 9, nono lugar, com 13.4, o que também é muito legal. Então, meus amigos, em comemoração à renovação do contrato do Cooper Kupp, achei muito legal trazer aqui pra vocês a história não, né? A comparação de um wide receiver esse ano com como ele foi nos anos anteriores. E aí, outra coisa importante de falar, mas o Cooper Kupp é tão bom assim por causa de uma temporada? Primeiro, como eu quis dizer aqui, foi a temporada. Então, essa temporada dele foi fora de série na história da NFL. Mas o Cooper Kupp é um baita wide receiver desde que ele chegou em Los Angeles em 2017. A questão é que por muito tempo ele dividia esse protagonismo com o Robert Woods, que também é um baita wide receiver. O que aconteceu em 2021, principalmente por causa da sintonia que ele teve com o Matthew Stafford, foi uma coisa muito rara de se ver na NFL. Golin, ele vai manter isso daí em 2022?
Pode ser, os Rams ainda são um time muito forte, mas é muito difícil você fazer uma temporada tão absurda quanto essa, cara. Foi realmente uma coisa muito fora da curva. Mas ainda é um cara maravilhoso e por pelo menos 3 anos ele vai ficar no Los Angeles Rams. Lembrando que Cooper Kupp tem apenas 28 anos. Meu Deus, que wide receiver dos sonhos. Além de, claro, ele ter sido o MVP do Super Bowl 56. Meus amigos, é isso. Camisa dos Rams, vídeo pros Rams, deixa o gostei, se inscreve e a gente se vê na próxima semana. Próxima semana, inclusive, guia pro torcedor iniciante do Los Angeles Chargers, dos amigos dos Rams aí de cidade, tá bom? Meus amigos, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, fui!